Então, às vezes vocês vão me ver olhando para frente, porque eu estou olhando para a apresentação no notebook e a câmera está aqui um pouquinho mais abaixo. Mas é isso, né? Eu agradeço a Melissa pelo convite, eu fiquei muito contente, né, por esse espaço, né, para falar um pouco sobre esse tema, sobre a minha trajetória na pós-graduação e falar também um pouquinho sobre a representatividade feminina, né, na pós-graduação, que é um assunto tão importante, né? Então, eu vou dar início aqui à minha apresentação. Peço desculpas também porque eu não sei falar espanhol, né? Eu falo português, mas vou tentar falar devagar, na medida do possível, né? Para que vocês consigam me entender e para a gente conseguir ir tocando aqui a palestra da melhor forma, tá bom? Então, aqui eu trouxe só um panorama geral do que eu vou abordar aqui, tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês, vou tentar ser o mais sucinta possível sobre a minha trajetória acadêmica e pessoal, né? Porque eu acho muito difícil separar essas duas áreas da nossa vida, né? A nossa trajetória acadêmica, ela é moldada, ela é totalmente influenciada pela nossa vida pessoal também, né? Cada um trilha a sua trajetória de uma forma. Então, eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho do que foi a minha caminhada até aqui, né? A Melissa já me apresentou, meu nome é Karina, eu sou mestre, né, em Biologia Animal e atualmente sou doutoranda também em Biologia Animal. Mas eu vou me apresentando agora, à medida que eu for falando da minha trajetória acadêmica e pessoal, tá bom? Depois eu vou falar um pouquinho também sobre a linha de pesquisa, né? Sobre a minha pesquisa que eu desenvolvi no mestrado, tá? E uma breve visão geral sobre a participação das mulheres, né, a participação feminina na pós-graduação. Então, só começando, né, a trajetória acadêmica, aqui em 2013, eu ingressei no curso de Ciências Biológicas na Universidade Federal de Viçosa, que fica localizada no interior de Minas Gerais, né, na cidade de Viçosa. Depois eu vou mostrar para vocês uma foto da universidade também. Consegui recuperar aqui essa foto da minha época de caloura, né, quando eu entrei na graduação lá em 2013, ainda uma relíquia. E aqui da graduação, que eu queria destacar para vocês é que foi na graduação onde eu pude, né, buscando os estágios, buscando conhecer as diferentes áreas dentro das ciências biológicas para ver o que me agradava, foi onde eu encontrei o LAFAP, né, que é o Laboratório de Fisiologia Aplicada à Psicultura, que é onde eu desenvolvo as minhas pesquisas desde a graduação, tá? Então, destaco aqui a importância, né, da graduação, a gente explorar mesmo diferentes áreas durante a nossa formação para a gente realmente escolher, conseguir visualizar o que agrada a gente de verdade, né? Aqui uma foto também do período da graduação, onde eu levei um trabalho do laboratório, né, para apresentar em um congresso, né, o Aquaciência, que é um congresso grande da área aqui no Brasil, né, nesse ano de 2000, foi em 2016 essa foto. Então, o que eu quero destacar aqui é que desde a graduação eu já faço parte, né, da equipe do LAFAP e venho desenvolvendo, foi onde eu tive o primeiro contato com a pesquisa científica e onde eu me identifiquei com a orientação do professor Gene, que é o meu orientador até hoje, e, né, onde eu tive esse primeiro contato com a pesquisa científica. Em 2017, então, eu me formei, né, como bacharel em Ciências Biológicas pelo UFV. E aí, gente, em julho, né, de 2017, eu me formei e eu fiquei naquela situação, né, recém-formada, desempregada, né, fiquei pensando, e agora? O que eu vou fazer? Por incrível que pareça, na época, quando eu formei, fazer um mestrado, um doutorado não passava na minha cabeça, tá? Não foi a minha escolha imediata. Muitas pessoas já ingressam, né, na pós-graduação direto da graduação. Foi diferente no meu caso. Eu precisei de um tempo assim para decidir realmente seguir a minha formação, né, na pós-graduação. Então, nesse período de julho de 2017 até o final de 2018, eu voltei para a casa dos meus pais, recém-formada, fiquei mandando diversos, igual está na imagem aqui, diversos currículos, né, para diversas empresas, fiquei procurando oportunidades, eu queria ingressar no mercado de trabalho, né, eu queria ter uma experiência diferente, estava um pouco cansada já daquela vivência acadêmica e queria algo diferente, né, então assim eu fiz. E
tive a oportunidade de trabalhar na área, tá? Eu trabalhei com consultoria ambiental, mas na verdade, eu fiz um período de experiência e na empresa que eu consegui, né, no finalzinho de 2017 ainda, que eu entrei nessa empresa, eu pude ver que eu não conseguiria crescer nessa empresa, o salário não era bom, eu teria que me mudar para uma outra cidade, então eu teria gastos, né, envolvidos aí, gastos de aluguel, e com o salário baixo, eu fui colocando isso tudo na balança e resolvi desistir desse emprego, não achei que seria uma boa oportunidade. Voltei, né, para a casa dos meus pais. Em 2018, prestei um concurso, então nesse período eu também tive essa experiência, né? Até então nunca tinha feito um concurso, então pude me preparar para esse concurso, só que era um concurso muito, muito concorrido. Era uma vaga, né, para um biólogo e tinha mais de 1.000 inscritos. Então, assim, foi um concurso bem concorrido. Eu fiz mais no sentido de me avaliar mesmo, ter essa experiência, que até então eu não tinha. E em 2018, então em meados de 2018, como eu estava desempregada, precisava de dinheiro até mesmo para continuar estudando, vendo o que eu ia fazer a partir dali, apareceu uma oportunidade para eu trabalhar fora da área também, como auxiliar administrativo, numa empresa na cidade dos meus pais. E para mim, essa experiência, assim, fora, sair da academia, né, e tentar o mercado de trabalho, foi muito importante na minha tomada de decisão de realmente voltar e fazer a pós-graduação, porque eu pude ter o contato com o mercado e eu vi as exigências do mercado. Eu pude ver a importância de continuar os estudos, né? Principalmente nessa área de ciências biológicas, porque é uma área muito ampla, né? Então, se você sai ali, vamos dizer assim, cru da graduação e já vai para o mercado de trabalho, é realmente muito difícil, né? Não é impossível, é claro que não, mas diante das oportunidades que eu tinha, eu via que eu precisava me especializar para eu ter oportunidades melhores, né? E um pouco mais além. Então, dentro desse emprego, né, onde eu estava trabalhando fora da área, foi quando eu tive essa virada de chave para a pós-graduação, né, da necessidade da pós. Então, nesse momento, entrei em contato novamente com o meu orientador lá da graduação, ele prontamente aceitou me orientar, e eu comecei a estudar para o processo seletivo do mestrado, né? Nessa época, o processo seletivo do mestrado no programa de pós-graduação em Biologia Animal, aqui da UFV, ele consistia em um plano de trabalho, né? Onde você ia descrever basicamente o que você pretendia fazer no mestrado, né? O projeto que você pretendia fazer. Depois você poderia mudar isso, tá? Era só uma fase inicial mesmo. Então, a gente fez um projeto, escreveu um projeto e também tinha a prova, né? 2 provas. Uma prova em inglês, que é a avaliação de um artigo científico em inglês, né? Para avaliar os nossos conhecimentos em inglês. E uma prova de conhecimentos específicos da área também. Então, ao final de 2018, eu recebi a notícia de que eu fui aprovada, né, no mestrado. E em 2019, em março de 2019, eu ingressei, então eu comecei o mestrado no programa de pós-graduação em Biologia Animal da UFV também, né? Então, volto para Viçosa, volto a morar em Viçosa em 2019. E pela época, aí vocês já podem imaginar, né, o que foi o meu mestrado. Ele se prolongou muito, mas não por questões que fugiram do meu controle, né? Então, gostaria de destacar isso aqui também. Por isso que eu trouxe ali o trajetória acadêmica e pessoal, porque não tem como separar, né? Tem coisas que acontecem no meio do caminho e que a gente tem que levar em consideração e faz parte da nossa história, né? Então, em 2019, eu fui adiantando as partes mais iniciais das exigências ali do mestrado, fiz todas as disciplinas que eram necessárias, comecei a escrever o meu projeto, né, junto com o meu orientador, a gente foi alinhando o que seria realmente o projeto do meu mestrado, o que a gente ia desenvolver, e como a gente trabalha com animal vivo, né, fazendo pesquisa com animal vivo, a gente precisa escrever um pré-projeto para submeter ao comitê de ética, e com a liberação, né, do comitê de ética, aí a gente passa para o período experimental. Então, eu estava exatamente nessa fase,
já tinha recebido, né, a deliberação pelo Comitê de Ética, e eu já iria passar para o período experimental, quando em 2020 vem o lockdown, né, gente? A pandemia pelo Covid-19, que foi aquela reviravolta na vida de todos nós, né? Vocês sabem bem também do que eu estou falando, tenho certeza. Então, em 2020, tudo fechado, universidade fechada, cidade fechada ali, né? Então, fui impossibilitada de continuar a minha pesquisa. Eu ainda teria que fazer o meu experimento, né? Então, como a universidade estava tudo fechado, a gente ficou mais ou menos 1 ano e meio de pandemia total, né? Assim, tudo fechado, com restrição total, tinha barreira sanitária na entrada da cidade, a gente não conseguia sair daqui de Viçosa. Até para ir no supermercado, assim, tinha dias específicos que você podia sair de casa, né? Então, assim, a restrição estava muito forte. Realmente não pude continuar, né, a minha pesquisa, então teve um atraso devido à pandemia. Mas nesse tempo, né, não fiquei parada ali, né? Eu fui fazendo o que estava ao meu alcance. Fui escrevendo a dissertação, fazendo a revisão de literatura, né, que é necessário, reunindo com o meu orientador online, né, para a gente ir adiantando tudo que fosse possível, definindo a metodologia certinha do que a gente ia seguir. Então, assim, tentando fazer tudo que fosse possível. E aí, até trago algumas imagens aqui para vocês verem o que foi esse período, né, como foi. Como a gente viu que não ia voltar tão cedo, a gente precisou começar a se mobilizar para que alguma coisa fosse feita, né? Então, dentro de todas as restrições, o que eu fiz foi adiantar o processo, o período experimental, né? Mesmo sem contar com a ajuda dos outros integrantes do laboratório, né? Devido às restrições da pandemia. Então, na época do período experimental, eu pude contar só com a ajuda do meu marido, né? Que na época era o meu noivo. Como a gente já morava juntos, ele pôde ir comigo no laboratório, estar junto comigo lá, para me ajudar nesse período, né? Então, aqui eu tenho uma foto do período pré-experimental, estava adaptando a estrutura no laboratório. Aqui do lado já é uma imagem do transporte, no meu trabalho foi com transporte, eu vou falar um pouquinho dele um pouquinho mais adiante, né? Mas já adianto aqui que foi com transporte de peixes, né? Então, aqui a gente estava realizando o transporte. E aí, quando eu realmente precisava da ajuda de outras pessoas, que não tinha jeito, eu precisava de mais pessoas, foi nos dias do desmonte do experimento, que é onde a gente faz a coleta do material que vai ser analisado, né? Então, nesse dia eu contei com a ajuda do pessoal do laboratório, e também de laboratórios vizinhos, né? Mas seguindo todas as regras de restrição, né? Todos usando máscara, como vocês podem ver aqui na imagem, usando máscara, tinha álcool em gel, álcool 70, né, disponível todo momento, o laboratório todo aberto para circular o ar, né? E graças a Deus deu tudo certo, mas foi muito tenso, assim, porque era muito incerto quantas pessoas iriam conseguir me ajudar, e realmente no Dia dos Montes a gente precisa de uma mobilização maior de pessoas. Mas deu tudo certo, e logo depois eu parti para as análises, né? Então, o ano de 2021 foi o experimento, o desmonte e as análises, e no finalzinho do ano já comecei a escrever, né, o restante da dissertação. E em 2022, então em julho de 2022, veio a defesa, né, graças a Deus, do mestrado. Deu tudo certo, eu trouxe aqui algumas fotos da apresentação, né, do dia. Aqui foi a minha banca, né, esse aqui é o meu orientador, professor Jenner, que eu vou apresentar para vocês logo, logo. E os outros membros da banca, né, aqui meus pais e o meu marido, que na época, né, era meu noivo ainda. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E aqui na UFV, eu não sei se é diferente, né, de outras instituições, mas aqui na UFV, depois da defesa do mestrado, você tem 3 meses para entregar a dissertação para a universidade para você receber o título de mestre, né? Então, dentro desses 3 meses, gente, eu não fazia ideia do que ia acontecer na minha vida, né? Mas aconteceu uma reviravolta, mas no final deu tudo certo. Mas aí o que aconteceu? Logo após a defesa, eu descobri, né? Eu fui fazer os exames que eu estava para fazer, e aí eu recebi um diagnóstico de câncer na tireoide, né? Então, hoje eu falo assim, tranquilo, mas é claro que foi um momento muito difícil, né?
Mas deu tudo certo, não foi fácil, claro que não, mas foi assim, muita coisa acontecendo em pouco tempo, e isso também contribuiu para eu demorar um pouquinho mais para entregar a minha dissertação, mas eu entreguei no tempo certo, sem atraso, graças a Deus também, né? Deu tudo certo. E depois, né, desse diagnóstico, então eu tive que fazer uma cirurgia de retirada da tireoide. Em setembro eu fiz a cirurgia, então vejam que desde a defesa até setembro eu fiquei por conta de médico, saía de um médico e em outro, de exame em exame, então eu não pude nem mexer na dissertação, né? Sempre em contato com o meu orientador, é claro, ele soube de tudo isso, ele me apoiou durante todo esse processo. E aí, né, em outubro, que era a entrega da dissertação, então em setembro, uma semana após a minha cirurgia, eu já estava me reunindo com o meu orientador para a gente fazer as devidas correções na dissertação para a gente poder entregar em tempo hábil, né? Então, a gente foi uma correria, assim, uma loucura esse período, mas deu tudo certo. Entreguei a dissertação em outubro sem atraso, né? E aí, nesse período, ele já tinha me chamado também para tentar o doutorado, né, com ele. E devido a essa instabilidade, eu ainda nem sabia se era câncer ou não nessa época. Então, eu falei assim, não, vou tentar no próximo, mas esse eu vou deixar passar, porque eu estou lidando com muita coisa. Então, em dezembro, ele me chamou novamente para tentar a seleção do doutorado, e eu topei. Mas eu tive super pouco tempo para estudar, tive uma semana só para estudar para a prova, e aí eu fiquei como suplente, né, o primeiro lugar de suplente. E em abril de 2023, eu fui chamada, então, né, para o doutorado, de fato, né, porque o programa recebeu novas bolsas, e aí eu fui convocada, né, eu fui chamada em abril. E é claro que eu aceitei, né? Então, desde abril do ano passado, eu já estou cursando, né, o doutorado. Então, já agora, em abril, completou um ano de doutorado já fiz a parte de disciplinas toda, praticamente, agora estou terminando a última exigência, né, que é o estágio em ensino, e já estamos dando andamento também na pesquisa, né? A gente está definindo ainda, ajustando as metodologias, o que realmente nós vamos fazer, tudo certinho para depois a gente poder passar para o período experimental. O doutorado a gente tem um tempinho um pouquinho maior, né? Porque são 4 anos. Então, essa foi a minha trajetória, gente, acadêmica, né? Como eu disse para vocês, ela é bem pessoal, cada um trilha, né, essa trajetória de uma forma. Então, o que eu quis trazer, o que eu quis destacar com tudo isso que eu vim falando para vocês, é que não existe um caminho retilíneo, um caminho, uma linha reta que você tem que seguir para chegar ali em uma determinada posição. Cada um trilha o seu caminho de uma forma. Então, sempre é tempo de você tentar uma coisa nova, de você ingressar, se tem muito tempo que você fez a graduação, mas você tem vontade de fazer uma pós, sempre há tempo, sempre é tempo ainda de voltar e fazer os seus sonhos acontecerem, né? Então, hoje eu sou muito grata por ter retornado e ter decidido fazer mesmo a pós-graduação, porque eu pude sentir na pele a exigência do mercado de trabalho quanto a isso também, tá? E eu trouxe aqui rapidinho, né? Não poderia deixar de destacar ela, a UFV, né, Universidade Federal de Viçosa, que é onde eu venho me especializando, né, profissionalmente e pessoalmente também, né, uma experiência muito boa. Eu não poderia deixar de destacar essa universidade maravilhosa aqui, que vocês conseguem ver algumas fotos que eu trouxe. Não sei se vocês conhecem a universidade, né, a UFV, mas como eu disse, ela fica localizada no interior de Minas Gerais, né, aqui no Brasil, uma cidade chamada de Viçosa. É uma cidade pequenininha, muito boa, né, onde a gente tem uma qualidade de vida muito boa, muito receptiva, tá? E a UFV, gente, é uma das melhores universidades do Brasil e do mundo, né? Ela sempre está em destaque nesses rankings, né, de universidade. Ela é referência tanto em ensino, pesquisa, extensão e inovação, né? Então, é uma potência mesmo de universidade. E fica no interior, numa cidade calma, tranquila, né? Então, é muito bom mesmo, muito positivo. Eu coloquei aqui um link
do site da UFV, caso vocês tenham interesse, né? Eu posso disponibilizar essa palestra para a Melissa, e se alguém quiser, né, pode pedir para ela, tenho minha total autorização para passar, não tem problema. Eu coloquei um link porque ficaria mais fácil a pessoa recebendo essa apresentação, clicar e já é redirecionado para o site. Mas se vocês digitarem também lá no Google UFV, vocês já vão encontrar o site com facilidade. E lá tem todas as informações, né? A UFV também está muito... Tá muito o tema do momento a internacionalização, né? Então está tendo muita oportunidade, tá, de intercâmbio, caso seja interesse de alguém. E é uma universidade sensacional, tá? Fica aí a minha dica. Eu trouxe também aqui uma fotinha do local, né, da pós-graduação em Biologia Animal aqui na UFV. A estrutura da pós é muito boa, ela fica localizada no Departamento de Biologia Animal aqui no UFV. Os laboratórios são excelentes, a estrutura é muito boa, tem muitos laboratórios multiuso, né, muitos equipamentos, realmente é muito bom, é uma referência, assim. Eu sou até suspeita para falar, né, eu estou aqui desde o mestrado e no doutorado também, então já tem um tempinho aqui. Deixei aqui também as redes sociais, né, da pós, o Instagram, que é @ppgbioanimal.fv, onde vocês podem ter mais informações também sobre o processo seletivo, tá? Tem o site também do PPG Bioanimal, tá com o link aqui também, mas vocês podem anotar aí depois para procurar também, tá? Qualquer coisa também podem me procurar para a gente conversar depois, eu posso passar os contatos, não tem nenhum problema, podem ficar bem à vontade. E aqui eu ainda trouxe para facilitar, né, a divulgação aqui, as grandes áreas que são desenvolvidas aí na pós-graduação em Biologia Animal. As grandes áreas são a zoologia de invertebrados, nutrição animal, evolução, morfologia animal, zoologia de vertebrados, fisiologia animal, tá? E dentro dessas grandes áreas são desenvolvidas diversas linhas de pesquisa, né? Então, vale a pena entrar em contato, procurar o corpo docente, né, os professores, e ver as linhas de pesquisas que eles desenvolvem especificamente. É bastante diverso o nosso PPG, né? E aqui eu trouxe também algumas fotos da estrutura do LAFAP, né, que é o laboratório do qual eu faço parte desde a graduação, que é o Laboratório de Fisiologia Aplicada à Psicultura, né? Então, aqui eu trouxe algumas fotos do laboratório de aquários, né? A nossa estrutura lá é bem legal, dá para fazer bastante coisa, né? O espaço não é tão grande, mas a gente consegue fazer muita coisa nesse espaço aqui, foi muito bem projetado. E temos também um outro espaço, né, do lado, que é o laboratório, onde ficam os equipamentos, onde nós temos a mesa, onde a gente estuda, né, os estudantes, os membros do laboratório ficam aqui fazendo suas atividades, e os desmontes dos experimentos também são realizados aqui. Essa foto, inclusive, foi do desmonte do meu experimento do mestrado. E aqui eu trouxe também, né, algumas informações sobre o meu querido orientador, né, o professor Gene. Ele é meu orientador desde a graduação, ele sabe do tamanho do meu carinho por ele, é um excelente orientador, tá? Uma ótima pessoa. E eu deixei aqui o currículo dele também, vou ser breve aqui para não... Já estou extrapolando o tempo aqui, né? Então, não vou nem ler tudo, mas ele é professor titular, né, da UFV, na área de fisiologia animal, e ele possui experiência na área de nutrição e fisiologia de peixes, com ênfase no uso de aditivos em dietas e no transporte, né? E ele é coordenador, então, do LAFAP. Aqui eu trouxe uma foto também da versão 2023 do laboratório, né, dos membros do laboratório. Tá faltando uma pessoa que entrou agora em 2024, que é o Rafael, que ele é estagiário também, ele é da graduação. A Dani e a Laura também são da graduação. O Pedro é mestrando, né, tá no mestrado, terminando agora. E de doutoranda temos eu e a Gênese, né? E aqui o professor Gene. Então, passando rapidamente algumas atividades que são desenvolvidas lá no laboratório, né, para o conhecimento de vocês, caso alguém tenha interesse também, né? Algumas das atividades que nós desenvolvemos é a adaptação dos peixes às condições laboratoriais, né? Aclimatação dos peixes, monitoramento regular de parâmetros fisiológicos da qualidade de água,
formulação e confecção de rações experimentais, a alimentação dos peixes, reprodução de algumas espécies ornamentais, apesar de não ser o foco do laboratório, condução de diversos ensaios experimentais, né, coleta de amostras biológicas, para posterior análise, né, diversos tipos de análises, análises histológicas, bromatológicas, metabólicas, análises de estresse oxidativo, de respostas de estresse, né, diversas análises, dentre diversas outras. E no laboratório, nós desenvolvemos duas grandes linhas de pesquisa, né? A fisiologia aplicada à alimentação e nutrição de peixes de corte e ornamental, né? Só esclarecendo que peixe de corte é a criação de peixes voltadas para a alimentação, e peixes ornamentais é a criação de peixes voltada para o aquarismo, né? Peixes de aquário mesmo. Como, por exemplo, o beta aqui que eu trouxe aqui nessa imagem. E também uma outra linha de pesquisa é a fisiologia aplicada ao transporte de peixes ornamentais, que inclusive foi a área, né, a linha de pesquisa que eu segui no meu mestrado. Então, aqui eu trago, né, o artigo do meu mestrado, que foi publicado no início desse ano na Aquaculture, né, que teve como título a eficácia e a segurança do óleo de cravo e do sal comum durante o transporte de longa duração de Cyprinus carpio. Né? Cyprinus carpio é a carpa comum, né, a carpa colorida, a carpa ornamental, né, aquela carpa toda coloridinha, bonitinha, que normalmente a gente vê em lagos ornamentais, né? Ela é bem conhecida, bem popular. E só para destacar assim, a relevância do tema, né? A criação de peixes ornamentais ela é uma importante atividade econômica no Brasil e no mundo, né? Mas só para destacar a importância local também, né? Só aqui no nosso estado, essa atividade ela movimenta mais de 10 milhões de reais ao ano, né? Então, só com esse número aqui eu já consigo destacar a relevância, né, dessa área. E uma outra informação importante, né, que aqui na nossa região, que é a zona da Mata Mineira, é considerado o maior polo desse segmento no Brasil, né? E essa atividade, né, essa importante atividade, ela enfrenta alguns desafios. E um desses desafios é assegurar o bem-estar e, consequentemente, a saúde, a integridade e a beleza dos peixes ornamentais durante o transporte, né? Porque o transporte é um procedimento imprescindível, né, necessário durante a criação e comercialização dos peixes, mas é um procedimento que acarreta estresse para o peixe, né? Então, o manejo frequente ali, o manejo que é necessário para o transporte, o próprio transporte, né, como a gente pode ver aqui nessa imagem, eles precisam ser ensacados, né? O transporte é feito realmente dessa forma, com um tanto de água no saco, aí coloca, esses peixes são adensados, então, né, em grande quantidade de peixe ali naquele pouco espaço. A qualidade de água também muda muito, muito drasticamente. Então, isso tudo atua, né, como um fator estressor ali para o peixe, pode comprometer a saúde, o bem-estar, né, e, consequentemente, a sobrevivência dos peixes também. Então, uma das linhas de pesquisa no nosso laboratório é buscar estratégias, né, que permitam um transporte mais seguro e eficaz. Diante disso, o objetivo do meu trabalho foi analisar a eficácia e a segurança da utilização de dois aditivos usados na água do transporte que já são bastante utilizados na piscicultura, que é a utilização do óleo de cravo da Índia e do sal comum, e como eles afetam, né, a qualidade de água, as respostas de estresse e estresse oxidativo em Cyprinus carpio, né, na carpa colorida, durante o transporte de longa duração, né, um transporte de 24 horas. Então, aqui só uma fotinha, né, do óleo de cravo que nós utilizamos, e o sal é o sal comum, sal de cozinha, tá? Essas respostas de estresse por exemplo, glicose sanguínea, né? Que há uma mobilização de reservas energéticas do animal para enfrentar situações adversas. Então, um marcador, uma resposta de estresse aí seria, por exemplo, a glicose, né? Que é o que nós mensuramos. E o estresse oxidativo, eu vou explicar para vocês um pouquinho rapidamente aqui o que é. Né? O estresse oxidativo é quando há um desequilíbrio entre a geração de espécies reativas de
oxigênio, né, as ROS, e a capacidade do organismo de neutralizá-las através da ação de antioxidantes. Então, vejam só, essas espécies reativas de oxigênio, elas são subprodutos naturais da respiração celular. Então, com a respiração das nossas células, né, lá na mitocôndria, já geram naturalmente essas espécies reativas de oxigênio. Mas o nosso organismo, em condições normais, ele tem a capacidade de neutralizar essas espécies reativas e, portanto, não temos problemas em condições normais, né? Mas em condições de estresse, quando o organismo já está enfrentando uma situação adversa, pode ocorrer um desequilíbrio entre a geração e a neutralização dessas espécies reativas de oxigênio. E essas espécies reativas de oxigênio em excesso, elas são prejudiciais, elas causam danos às células, danos em lipídios, danos em proteínas e danos ao DNA, né, que podem levar, por exemplo, ao desenvolvimento de um câncer e à morte, né, do organismo. Então, é um parâmetro muito bom para poder avaliar a saúde, né, do animal. Falando rapidamente sobre a metodologia, né, só para explicar um pouquinho do que foi feito. Esse trabalho foi desenvolvido em um esquema fatorial 4x2, em delineamento inteiramente casualizado, com mais um tratamento adicional, que era um tratamento antes do transporte, para a gente ter um controle, né, um parâmetro ali para poder avaliar as respostas, né, a influência do transporte e dos tratamentos. Então, nós avaliamos, né, 4 níveis de óleo de cravo, 0, 5, 10 e 15 miligramas por litro de óleo de cravo, e 2 níveis de sal, 0 e 3 gramas por litro de sal, né? Com 6 repetições por tratamento, tá? Então, foi bastante unidades experimentais, foram 48 embalagens, né? E em cada embalagem nós tínhamos 12 peixes, 2,5 litros de água e 5 litros de oxigênio, né? Então, esses peixes foram ensacados, amarrados, transferidos para o porta-malas de um automóvel, né? Onde a gente fez realmente o transporte, né? Durante 24 horas, alternando entre períodos parado e em movimento. Então, essa foto aqui também é do meu experimento mesmo, né? E após o transporte, 3 repetições por tratamento, elas foram utilizadas para análises logo após o transporte, que nós chamamos de 0 horas pós-transporte, né? PT. Por quê? Né? As análises logo após o transporte, nós fizemos para avaliar a eficácia da utilização desses aditivos no transporte, né? E então nós avaliamos, né, as variáveis da qualidade de água, como amônia não ionizada, pH e temperatura, e a glicose sanguínea, né, aferimos também a glicose sanguínea, e o status redox nas brânquias e no fígado. Então, fizemos a coleta, né, das brânquias do fígado para posterior análise de estresse oxidativo. E os outros 3 repetições por tratamento foram transferidos após o transporte para aquários de 60 litros no laboratório, para coletas de amostras 96 horas após o transporte, né? Então, 96 horas após o transporte, nós fizemos coleta também da glicose sanguínea e do status redox, né, das brânquias e do fígado. E só para destacar aqui, né, que essas mesmas variáveis foram analisadas também no tratamento antes do transporte, para a gente poder comparar, né? E só para explicar um pouquinho como a gente avaliou, né, o que a gente analisou aqui para aferir sobre o status redox ou status oxidativo dos peixes, né? Nós mensuramos aqui os marcadores de estresse oxidativo. Os marcadores que nós utilizamos foi o óxido nítrico, que indica, né, danos em DNA, proteínas carboniladas, que indica danos em proteínas, e malondialdeído, que indica danos em lipídios. E também mensuramos a atividade de enzimas antioxidantes do organismo, né, nesses tecidos, que é a superóxido dismutase, catalase e glutationa S-transferase. Eu trouxe aqui, gente, bem rapidamente, assim, os resultados, mas eu vou passar ainda mais rápido do que eu coloquei aqui, por causa do nosso tempo, né, não quero extrapolar muito, mas, então, aqui eu tenho os resultados do óleo de cravo. Quem que tiver interesse, tá, de ver os gráficos, tudo direitinho, tá tudo lá no artigo. Eu deixei também a informação do DOI lá nos slides anteriores, mas tem tudo lá direitinho. Foram muitos resultados, o trabalho foi muito grande. Então, sempre que eu estou apresentando ele, eu
tem que dar uma enxugada nos resultados, porque mostrar os gráficos aqui ficaria tudo muito pequenininho, então não ficaria bom para vocês visualizarem. Então, eu trouxe um resumo aqui dos principais resultados. Aqui eu tenho, então, os resultados só do óleo de cravo, quando eu avalio o óleo de cravo de forma isolada, né? O sal também, quando usado de forma isolada, sozinho. E a associação entre o óleo de cravo e o sal, tá? Então, o que nós constatamos? Aqui também tem os resultados logo após o transporte e resultados 96 horas após o transporte, tá? Então, o que a gente observou? Que o óleo de cravo, vou falar bem de forma bem resumida aqui, o óleo de cravo, quando usado de forma isolada, ele não foi completamente seguro para o transporte de carpas, porque aumentou a amônia da água, né? Ou seja, piorou a qualidade de água e também causou danos oxidativos, tanto nas brânquias quanto no fígado, tá? Então, a gente não recomenda a utilização do óleo de cravo sozinho no transporte de carpas nessas concentrações que nós avaliamos. O sal também, de forma isolada, apesar de ter diminuído a amônia não ionizada, que é um bom resultado, né? E também a glicose sanguínea, ele também causou danos oxidativos, né, nas brânquias e no fígado, tanto logo após o transporte quanto 96 horas após. Então, nós também não indicamos essa concentração de sal de forma isolada, né, sozinho. Porém, dentre as associações, né, as concentrações que nós avaliamos, nós encontramos uma concentração onde apresentou o melhor panorama geral nessas variáveis que nós analisamos, né? Que foi a associação entre 5 miligramas por litro de óleo de cravo com 3 gramas por litro de sal. Então, nessa concentração, teve diminuição de danos oxidativos tanto no fígado quanto nas brânquias dos peixes, né? Então, nós podemos observar que a associação dessas concentrações de óleo de cravo e sal foi positivo, né? Foi benéfico ali para o transporte de carpas. Então, diante disso, nós concluímos que a utilização de 5 miligramas por litro de óleo de cravo com 3 gramas por litro de sal se mostrou eficaz e seguro, né? Pois proporcionou a melhor manutenção da qualidade de água e do status redox nas brânquias e no fígado de Cyprinus carpo, submetido ao transporte de longa duração, né? Então, há a possibilidade, né, da utilização dessa estratégia pelos piscicultores aí durante o transporte das carpas para garantir um maior sucesso e sustentabilidade dessa atividade. Então, foi uma pesquisa muito, muito legal de ser desenvolvida. O mais interessante para mim nessa área é a aplicabilidade dessa pesquisa, né? Ela afeta diretamente os produtores, né? Então, a gente pegou um problema da sociedade, né? Diretamente da sociedade que desenvolve esse tipo de atividade, né? E trouxemos uma estratégia, né? Então, essa aplicabilidade é o que realmente faz tudo valer a pena para mim, né? Todo o esforço, toda a dificuldade que a gente teve, que a gente tem durante o caminho, né? Durante a trajetória aqui. E aqui eu queria trazer só uma visão geral, né? Da participação das mulheres na ciência, só para a gente finalizar. Então, eu queria destacar, né? Que esses dados, gente, são do Brasil, tá? Não sei como está o panorama aí no Peru, mas também seria bem interessante a gente ter essa troca, né? Sempre válido ter essa troca. Mas aqui no Brasil, nós mulheres somos a maioria nos programas de pós-graduação, né? Até trouxe aqui esse gráfico com dados da CAPES, né? Que é uma agência de fomento ao ensino superior aqui no Brasil. Então, nós representamos 54,2% dos estudantes de pós-graduação de forma geral, né? E essa porcentagem aumenta ainda quando a gente vê os beneficiários de bolsa. Nós representamos 58% dos estudantes de pós-graduação com bolsa no Brasil, né? Então, essa é uma informação muito boa, né? Nós já somos maioria na pós-graduação, mas esse cenário ainda muda, ele inverte, né? Quando nós avançamos na carreira, né? A pós-graduação ainda é um estágio, nós estamos como estudante, mas quando ingressamos no mercado de trabalho, essa representatividade ela é invertida. Então, nós mulheres somos minoria, né? Ainda, principalmente em carreiras acadêmicas, em cargos de liderança,
né? Então, essa diminuição do número de mulheres na pós-graduação, nesses cargos mais altos, né, à medida que avança na carreira, ele vem sendo estudado e é chamado de efeito tesoura, tá? Então, eu trouxe esse gráfico aqui que representa justamente isso. A gente consegue ver aqui em números, né, com dados aqui de 2020, então estão um pouquinho desatualizados, tá? Mas aqui em amarelo, nós temos a porcentagem da representação feminina, né, no mercado de trabalho, e em roxo aqui o masculino. Então, e aqui no eixo X nós temos desde estudantes, né, de graduação, pós-graduação, docentes na graduação, na pós-graduação, então, cargos técnicos aqui, técnicos políticos e cargos políticos. E a gente consegue ver que, enquanto estudantes de graduação e pós-graduação, nós somos maioria, né? Mas à medida que a gente avança na carreira, aqui, por exemplo, em docentes na graduação, na pós-graduação, coordenador de área, coordenador de pós-graduação, essa porcentagem feminina ela vai cada vez caindo mais, né? Onde a gente vê que os cargos mais altos tínhamos, ou pelo menos, né, até 2020, representatividade nula. Então, é muito importante a gente trazer esse panorama, né, para a gente trazer essa visão, saber disso, isso está na nossa mente, para a gente entender o porquê e como sair dessa situação, né, gente? Esse efeito tesoura, ele precisa ser eliminado urgentemente, para ontem. Então, eu trouxe aqui de forma bem superficial ainda, né? Os porquês, né? De por que ocorre esse efeito tesoura. Por que a mulher não está tão inserida assim no mercado de trabalho se ela é grande maioria na pós-graduação, né? Esse efeito tesoura, ele vai muito além das oportunidades de permanência na pós-graduação, né? Nas instituições de ensino, como, por exemplo, as bolsas. Ela esbarra em barreiras estruturais, né, em barreiras invisíveis ainda, né, para a sociedade. Então, nós precisamos estar falando sobre isso e destacar, né, essas barreiras, esses empecilhos ainda para a maior representatividade das mulheres aí nos cargos mais altos de tomada de decisão. Né? Então, por exemplo, por que ocorre esse efeito tesoura? Né? Todas nós, mulheres, sabemos, temos pelo menos um palpite para falar aqui sobre isso. Então, são essas barreiras estruturais, né? Os estereótipos de gênero. Então, são muitas ideias preconcebidas de que a qualidade, a habilidade, as habilidades ideais estão vinculadas, né, ao gênero, favorecendo os homens, né, em detrimento das mulheres. Então, são muitos preconceitos, né, que ainda existem e a gente precisa falar sobre isso. A desigualdade salarial que está aí para provar, né, homens e mulheres exercendo um mesmo cargo, né, tem uma discrepância salarial, com a mulher recebendo menos do que o homem, isso é uma realidade, né, o assédio também, né, gente, infelizmente, ainda é uma realidade, e isso também contribui para esse efeito tesoura, né, para a mulher sair estar menos representada no mercado de trabalho, e também a parentalidade, né, gente? Não tem como a gente negar que a parentalidade ela afeta muito mais a carreira das mulheres do que a carreira dos homens, porque na sociedade que nós vivemos, o cuidado com os filhos, ele é, para não falar de forma total, predominantemente exercido pelas mulheres, né? Então, nós, mulheres, somos muito mais afetadas pela maternidade do que os homens são afetados pela paternidade, né? Isso é indiscutível. E diversos outros fatores, né, gente, que também contribuem para esse efeito tesoura, né? E é importante a gente destacar aqui, trago também para discussão, algumas formas de impedir, de eliminar esse efeito tesoura, né? E algumas formas que, inclusive, já estão sendo exercidas, tá, gente? Passos largos já foram dados aqui nesse sentido. Esse panorama já foi muito pior. Então, nós estamos cada vez mais, né, conquistando o nosso espaço. Inclusive, já até agradeço mais uma vez a Melissa pela oportunidade de estar falando sobre esse assunto aqui, porque é muito relevante e são espaços como esses que fazem a diferença, né, que dão a voz às mulheres e para trazer essa pauta cada vez mais, né, para estar em evidência e sendo discutido com a sociedade. Então, alguma das formas
primeiramente, né, implementação de políticas de igualdade de gênero, né, que aumentem a chance das mulheres chegarem nesses cargos mais altos, né, de liderança, e principalmente porque se nós queremos mudança, se nós queremos maior representatividade feminina, essas questões, né, que eu mencionei nos stories no slide anterior, né, elas precisam ser levadas em consideração nas tomadas de decisão. E isso só vai acontecer quando nós tivermos mulheres lá nesses cargos de liderança trazendo as nossas questões para a gente ser representada e conseguir estar em um estágio de equidade com os homens, para a gente conseguir disputar de forma igualitária ali pelos cargos, né, de maior destaque, né, de maior poder aí. Então, por exemplo, políticas que eliminem essas disparidades salariais, isso não tem cabimento, não tem nenhuma lógica nisso, né? Então, isso precisa acabar, né? Precisa existir políticas mesmo que eliminem essas disparidades salariais, políticas também que promovam a igualdade de oportunidades de promoção e liderança, porque, como eu disse, nós temos todos esses fatores que tiram um pouco a nossa competitividade em relação aos homens. Então, a gente não está competindo por um mesmo cargo, saindo de um mesmo ponto. Nós estamos, querendo ou não, a gente é prejudicado e sai um pouco abaixo para competir por um mesmo cargo, por exemplo. Então, é muito importante que sejam implementadas, né, políticas de igualdade dessas oportunidades, de promoção e liderança, porque capazes nós somos e muito, né? Também muito importante que haja o reconhecimento institucional da maternidade, né? Como eu disse, a carreira da mulher ela é muito mais impactada pela maternidade do que a do homem, né? Então, é preciso mesmo haver uma mobilização aí, o desenvolvimento de pesquisas, né, que apoiem a reentrada da mulher na carreira profissional após período de maternidade, precisam ter incentivos nesse sentido, né? E também incentivar uma avaliação justa e inclusiva nos editais de fomento, justamente para que essa mulher consiga voltar para o mercado de trabalho, porque é inegável, né, que durante esse período de maternidade há uma baixa de produtividade no currículo, né, dessa mulher. E isso não pode ser um empecilho para que ela volte para o mercado de trabalho e esteja apta, né, a concorrer aí a esses cargos de maior destaque, né, esses cargos mais altos aí. E fico muito feliz de poder falar isso aqui hoje, que já tem muitas ações nesse sentido acontecendo hoje, né? Na semana passada eu vi, né, uma notícia, eu não vou me lembrar da instituição, mas no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, saiu um edital de fomento, né, de financiamento para pesquisas de mulheres que voltando do período de maternidade, exclusivamente para essas mulheres, né, voltando de período de maternidade. Então, isso já é um avanço muito grande, né, já é uma notícia muito boa que a gente tem que comemorar, né, e apoiar, incentivar e cobrar dos órgãos de fomento esse tipo de ação, né? E também destaco aqui a importância, né, das premiações voltadas às mulheres, porque como nós não estamos ainda no mesmo nível, os homens saem um pouco na nossa frente devido a essas questões que eles não sofrem, né? É só as mulheres que sofrem isso, essas questões que eu mencionei anteriormente. As premiações tradicionais que não levam essas questões em consideração, muito pouco se vê de mulheres sendo premiadas, né? Então, a gente tem sim que fazer premiações voltadas exclusivamente para as mulheres, para destacar a participação das mulheres nessas áreas, né? Principalmente, gente, nas áreas exatas, que a representatividade feminina é muito menor. Na área de ciências biológicas, por exemplo, na área acadêmica, né, na área docente, a representatividade feminina ainda é muito grande na área de ciências biológicas, né? Se eu não me engano, nós somos maioria, mas isso inverte muito quando a gente considera essas áreas, por exemplo, de exatas, né? Mulheres são uma minoria, assim, discrepante, né? Então, essas premiações são muito importantes para dar visibilidade a essas mulheres e destacar cada vez mais essas questões que precisam ser levadas em consideração aí nas tomadas de decisão. Né? Então é isso, gente, que eu queria falar com vocês. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a Melissa pela oportunidade e destacar que espaços como esses, né, também são muito importantes para a gente conseguir avançar
e impedir, né, eliminar de vez aí esse efeito tesoura. E é isso. Eu estou à disposição, no caso, em qualquer dúvida, em alguma questão aqui, eu estou à disposição para sanar perguntas, e se quiserem também dar alguma contribuição para a gente continuar essa discussão aqui, eu estou à disposição, tá bom? Agradeço mais uma vez. Muito obrigada, Karina. A verdade, você já respondeu minhas questões, minhas perguntas em geral. Mas eu tive uma pergunta em si. Vocês estão familiarizados com o empreendedorismo? Ou seja, o empreendedorismo científico na universidade? Sim, aqui no FV a gente tem até o Tecnoparque, que incentiva o empreendedorismo. Aqui a UFV, se eu não me engano, ela foi um destaque esse ano em empreendedorismo nas universidades aqui no Brasil, né? Mas eu especificamente não tenho experiência assim nessa área, mas nós temos eventos aqui organizados pela instituição todo ano que incentiva cada vez mais, né? Inclusive incentivo financeiro, né? De fomento aí a essas atividades também. Então, aqui na universidade é bem forte, tá? Tem muito incentivo, sim, para o empreendedorismo. Muito obrigada, Karina. Voy a hablar en español, mi portuñol. Buenas noches, gracias con todos por asistir a la conferencia de la doctoranda Karina. Quisiera saber si tienen alguna consulta, alguna pregunta en específico sobre lo que se mencionó en la charla. Pueden habilitar su audio, escribir por el chat o clicar en participar, que hay un botón de participar para que puedan habilitar sus micrófonos. Eu acho que ninguém se anima a falar, mas a verdade é bastante importante, sabe? A intenção do CEBIC, Gabriela Bott, felicidades, né? Felicidades pela palestra, parabéns pela palestra. Muito obrigada por aceitar o convite. Graças, Luiz. Então, eu acho que tem uma questão lá no chat. Deixa eu ver se... Não sei se... Parabéns pela palestra, falaram. Vamos escrever. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. A verdade, a intenção do ceviche, además das questões científicas, é visualizar a mulher na ciência, sabe? Então, por isso estão acontecendo essas palestras. Nós estamos em comunicação também com as universidades. Agora, por exemplo, no Peru, as universidades estão em etapa de prova de prova em geral, né? Então, acho que também é muito dificultoso não poder ter uma participação massiva com respeito a participar nas ponências, né, agora. Mas muito obrigada por aceitar novamente o convite. A verdade foi bastante enriquecedor a palestra. E é isso tudo. No sé si pueden, por favor, habilitar sus cámaras para poder registrar el evento y tomarnos una foto con la ponente. Les agradecería mucho, no sean tímidos. Estoy preguntando para que habilitara tirar una foto y eso, sí. Agora, falando com a doutoranda, né, o Brasil está aperturando mais portas para a Latinoamérica. Como ela falou, temos possibilidade de ir para lá, fazer intercâmbio acadêmico, científico e aprender mais na área que nós queremos desenvolver. E o serviço também é porta para lá. Então, convidados. Y nada, ¿no? Finalizando, chicos, no sean tímidos, chicas, pueden habilitar sus cámaras.
Luigi, para tomarnos una foto que necesitamos registro del evento. Muchas gracias, Luigi. Davines, ¿qué tal, Luigi? Un gusto. Él justo también es divulgador de Cebit Latam, señor. Él trabaja en la parte de innovación, ¿no? Tiene experiencia en innovación de proyectos. Entonces, gracias, Luigi, por habilitar tu cámara. ¿Qué más se anima, Michael? Clay. Tímidos. Van a ser famosos, van a ser famosos. Vamos a pasearlo por redes, siempre es importante visualizar los eventos que estamos haciendo nosotros. Muchas gracias, Gabriela. Estamos haciendo como Cebit, ¿no? De todo de este trabajo y energía que ya tenemos un año, entonces, con muchos más que vengan. Entonces, estamos desarrollando y empoderando por medio de estas palestras, ¿no? A las mujeres en la ciencia. Entonces, Chloe, faltas tú, Michael. Hay que animarlos para que puedan habilitar las cámaras. Entonces, bueno, voy a tomar la foto de que no se anima. A las 3. 1, 2, 3. Foi. Un momentito. Ahora, un momentito. Última foto, 1, 2, 3. Que demora acá. Ya, ahora sí. Muito obrigada novamente, Karina. Tudo Eu de que bom, você agradeço. é bem-vinda aqui no Peru pela virtualidade e, por que não, presencial, né? Agora com os intercâmbios acadêmicos que o Brasil vai aperturar para a Latinoamérica. Muito, eu que agradeço, Melissa, pelo convite e estou à disposição, tá? Você tem meu contato, a gente pode manter contato. E quando abrir o processo seletivo aqui na pós-graduação, eu posso te mandar também, se você quiser divulgar para o pessoal daí, porque o nosso processo seletivo também está aberto para estrangeiros, né? Então, é uma oportunidade legal e quando abrir aqui, eu envio para você. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite. Y hasta la próxima conferencia. Muchas gracias. Hasta luego. Até. Até.